Sexta-feira, 25 de novembro de 2022. O que será que os militares estão pensando aí desse momento conturbado, com manifestações nas portas dos quartéis, com as decisões inconstitucionais de Alexandre de Moraes, das urnas e do TSE? Será que vem aí a CPI da Lava Toga? Alckmin está sendo hostilizado em aeroporto e anda se estranhando com o PT. Novo programa com Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Ricardo Fiuza e Paula Nobre tem 1.200.000 views no dia da estreia. Esses e outros assuntos você vai ver agora. Eu vou começar o programa de hoje com um post publicado pelo jornalista Paulo Figueiredo. O título é Sabedoria. Olha o que o professor e filósofo Olavo de Carvalho disse no dia 3 de fevereiro de 2021. O óbvio dos óbvios. Uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos. Para isso, ela teria que existir antes de existir. Nem pode, quando moribunda, ser salva por meios democráticos. Para isso, teria de continuar saudável enquanto vai morrendo. O assassino da democracia leva sempre vantagem sobre os defensores dela. Ele vai suprimindo os meios de ação democráticos e, quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, os únicos possíveis, ele o acusa de antidemocrático. É assim que os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida democrática. É por causa de sacadas como essa que o professor Olavo de Carvalho era odiado pela esquerda e pela imprensa militante, da qual ele já fez parte, mas foi expurgado porque essa gente não consegue conviver com o contraditório. Agora você vai saber o que os militares pensam sobre o momento pós-eleições. Tem aí as manifestações nas portas dos quartéis há mais de 20 dias. A gente tem a questão das urnas e das decisões polêmicas do presidente do TSE. Vários militares da reserva foram ouvidos pelo jornal Gazeta do Povo de Curitiba. E a decisão sumária de rejeitar a representação do PL, que pedia aí a anulação dos votos computados em 279 mil urnas no segundo turno, é uma das determinações do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, avaliada aí como controversa por esses militares. O general Santa Rosa disse que o despacho de Moraes, rejeitando aí sumariamente a denúncia do PL, é criticado por ignorar uma suspeita de fraude do processo eleitoral e também pelo risco de inflamar ainda mais os protestos no país. Ele disse que se houver uma grave perturbação da ordem onde as forças policiais não conseguirem controlar, aí é fatal que haja uma intervenção das Forças Armadas. Agora, eu não sei se você lembra, mas o general Santa Rosa foi titular da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República na gestão do presidente Bolsonaro. Só que ele pediu demissão ainda em 2019, porque teve divergências e também apresentou muitas críticas ao governo. O general de brigada reformado Paulo Chagas é outro que não descarta a possibilidade de uma reação dos militares pelas mesmas condições que ele classifica como cólera das multidões. Embora ele discorde aí da interpretação dada por alguns militares e juristas ao artigo 142 da Constituição, ele diz que é melhor resolvermos o problema sem que haja interferência das Forças Armadas, porque uma atitude nesse sentido
para colocar ordem na casa, não ia ser muito legal. Mas seria legítima e necessária. Já o general de divisão da reserva, Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo e desafeto do presidente Bolsonaro, não partilha das ideias de que as Forças Armadas possam atuar aí como um poder moderador. Ele também prega respeito à Constituição, que, no entendimento dele, não confere nenhum direito explícito de que os militares possam interferir no funcionamento de outros poderes. Veja só o que ele disse numa entrevista à BBC News Brasil. Qual é o nosso poder moderador? Nossa Constituição, nossas leis, nossos parlamentares, nosso judiciário e nosso executivo, com todos os defeitos que eles têm. Eles são obrigados a procurar uma conciliação. Eles são obrigados a procurar a harmonia prevista na Constituição sem interferência da área militar. O coronel da reserva, Walter Félix Cardoso Júnior, discorda dessa visão do general Santos Cruz, por entender que o Brasil já se encontra numa situação de desordenamento institucional. Ele avalia que o país caminha aí sobre um fio de navalha e considera que o atual cenário, sobretudo após a rejeição de Moraes ao recurso do PL, é muito perigoso. Ele diz que nós estamos à frente de um abismo, o risco da gente entrar em uma convulsão social está muito grande. Ele também é um crítico do presidente Bolsonaro e atuou com o general Santa Rosa no mesmo setor. E ele também se demitiu. O general, o coronel, aliás, da reserva, Walter Félix Cardoso Júnior, disse o seguinte: se ele tiver direito de subir a rampa e o direito de subir quem dá é a lei, isso vai acontecer. O melhor caminho para ele é o do direito, fazer as coisas certas. Agora, se eu tenho desconfiança de alguma coisa ou que alguma coisa não tenha transcorrido bem, é preciso provar. Se o Lula assume e o processo continuar, é preciso pesquisar, verificar se houve fraude, e aí, se comprovada, vai ter que cancelar o mandato do petista e fazer nova eleição, como ocorreu na Alemanha. Agora, esses generais da reserva que se expõem, eles não têm nenhuma restrição para falar como acontece com os militares da ativa. A gente sabe que as opiniões que reverberam entre os generais da reserva, que são militares experientes, refletem também a opinião de muitos dos generais da ativa. Veja que nem entre os militares existe consenso. A gente realmente está num país dividido em todos os sentidos. Agora tem uma coisa, eu acho que essa divisão não é 50-50, como demonstraram aí as urnas que estão sendo postas em xeque. A esquerda, que não colocou ninguém nas ruas durante o processo eleitoral e o seu candidato não teve nem ideia do que é cheiro de povo durante as eleições, para mim tem no máximo 40% aí da preferência dos eleitores. O que ultrapassou esse percentual teve uma mãozinha por trás. E você já pode imaginar de quem, né? O Brasil vive uma desordem institucional. Veja que coisa, a gente chegou a um ponto em que pessoas que fazem denúncias ou apontam aí a possibilidade de eventuais irregularidades no processo eleitoral, apresentando indícios e provas conforme estabelece a lei, são tratadas como bandidos, como fascistas e antidemocratas. E bandido que quer voltar ao local do crime é descondenado, visivelmente beneficiado no processo eleitoral e tem decisões favoráveis dos tribunais superiores, desde poder chamar o presidente da República de fascista, até as mais absurdas, como aquela em que determinados veículos de imprensa foram censurados e impedidos de dizer verdades a respeito do sujeito. Isso não é Estado de Direito nem aqui, nem na China.
O despacho do ministro Alexandre de Moraes está dando aí o que falar. Eu conversei com alguns advogados e eles foram aí unânimes em dizer que, sem analisar os autos, magistrado nenhum pode rejeitar uma ação sumariamente se todos os requisitos processuais estiverem presentes. Eu lembro que, em vários momentos aí durante o seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro dizia que ministros do Supremo podem muito, mas não podem tudo. Infelizmente, parece que o presidente se enganou. Pelo que a gente está vendo, o Brasil ganhou aí um novo poder. Além do executivo, do legislativo e do judiciário, tem o poder imperativo, comandado pelo ditador de toga Alexandre de Moraes, o imperador do Brasil. E tirando o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que foi corregedor da Justiça Eleitoral, que teve a coragem aí de pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes, faltam homens com H maiúsculo na Câmara, no Senado, no Judiciário, no Ministério Público, nas Forças Armadas e na sociedade civil para pôr um fim nessas arbitrariedades aí e restabelecer a ordem no país. Hoje, infelizmente, o Brasil é uma nação onde a Constituição não é cumprida. E o pior, fica por isso mesmo. Mas tem deputados aí que querem implantar uma CPI contra os abusos do STF, do TSE. Quem está encabeçando a ideia é o deputado do Novo, Marcel Van Hatten. Ele já conseguiu aí quase 200 assinaturas e vai protocolar esse pedido na Câmara dos Deputados. Os parlamentares que assinaram o requerimento são de 19 estados e de 12 partidos políticos. O presidente, ex-presidente do Novo, ex-fundador, um dos fundadores do Partido Novo, João Amoedo, está subindo pelas paredes com essa iniciativa do deputado Marcel Van Hatten. Eu acho que ele está precisando de internação. Mas se depender do presidente da Câmara, Arthur Lira, eu acho que essa CPI aí não vai sair do papel. Olha aí, o PT deve anunciar apoio à reeleição de Lira no comando da Câmara. Esse aí já está se bandeando para o lado esquerdo. E você vê que ele não se pronunciou até agora sobre os descalabros do Alexandre de Moraes. Eu não acredito mais em Papai Noel, né? Depois dos protestos em Nova York contra ministros do Supremo, depois também daquele episódio com os hóspedes de um resort que xingaram o ex-deputado Rodrigo Maia, chegou a vez de Geraldo Alckmin enfrentar os problemas do mundo real, né? Olha aí, o Alckmin é chamado de cúmplice de ladrão em aeroporto. O episódio aconteceu no aeroporto de Congonhas na última terça-feira. Nas imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o manifestante se aproxima do Alckmin e o chama de cúmplice de ladrão. Isso aí em referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que o próprio Alckmin dizia para todo mundo que era o sujeito que queria voltar ao local do crime. E o sujeito que falou isso para o Alckmin disse ainda para ele como é que ele tinha coragem de olhar na cara dos netos dele. Agora você vê, né? Ninguém mais pode protestar. E não houve aí nenhuma agressão, nada. Só que um termo circunstancial de ocorrência foi lavrado na delegacia da Polícia Federal do aeroporto. Só que esse problema aí enfrentado pelo ex-governador e atual vice-presidente eleito vai acabar no final desse ano, né? Porque ele e os companheiros de infância aí do PT vão passar a utilizar os aviões da FAB para fazerem os seus deslocamentos. E aí, chega de povo, né? Mas não é só com o público que o Geraldo Alckmin tem tido problemas. O PT também está sendo uma pedra no sapato dele. Divisão de ministérios já causa brigas entre PT de Lula e PSB de Alckmin. E esse atrito começou com a divisão dos ministérios aí do futuro governo Lula.
Será que o Alckmin, no fundo, achou que ia ter vida fácil com esse pessoal do PT? Você já reparou que quando ele fala em público ou em coletivas de imprensa, ele está sempre cercado por dois guarda-costas, Aloysio Mercadante e Gleisi Hoffmann. E a cara que eles fazem quando o Alckmin assume um certo protagonismo é digna de registro. Você vê que os dois estão sempre com cara de emburrados, né? O que o PT não imaginava é que o PSB está com apetite por cargos muito maior do que permite a bancada de 14 deputados federais que foram eleitos pelo partido. Eles acham que, apesar da bancada pequena, a sigla merece ser bem contemplada por ser a legenda de Alckmin, considerado aí peça-chave para a estabilidade do governo Lula. O negócio já está subindo a cabeça aí. Imagina como devem estar esses petistas, né? Bateção de cabeça total. Eu acho que só o Alckmin ainda não percebeu que ele é um estranho no ninho, né? De ratos. Nessa comissão de transição que está sendo chamada aí de carreta furacão, até os petistas estão brigando entre eles. Agora a briga de Gleisi Hoffmann com Jacques Wagner. O senador disse que a indicação do novo ministro da Fazenda facilitaria aí as articulações com relação à PEC da gastança. E a presidente do PT diz que o problema não é falta de ministro e que problemas com a PEC não tem nada a ver com a escolha do ministro da Economia. Os atritos aí nessa comissão de transição não são poucos. Também pudera, né? Já são mais de 300 pessoas batendo cabeça diariamente no Centro Cultural do Banco do Brasil, lá em Brasília. Daqui a pouco vai ter gente indo lá só pendurando o paletó na cadeira e caindo fora para aproveitar o dia, porque não tem espaço para todo mundo, né? Mas além de brigarem entre si, os petistas e aliados também se divertem. Olha só como é que anda o trabalho deles aí na transição. Camisa amarela e pipoca. Alckmin assiste o jogo na sede de transição e bate na trave em bolão de jornalistas. Aí você vê, né? Tá tudo junto e misturado. Agora eles nem disfarçam, escancaram de vez. Estreia, né? Oeste Sem Filtro supera 1 milhão de visualizações. Programa Oeste Sem Filtro, com a participação de Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Ricardo Fiuza e Paula Leal, teve 1.200.000 espectadores na sua estreia, na quarta-feira, dia 23 de novembro. Cerca de 150 mil simultaneamente, depois, ao longo do final da tarde e da noite, o restante, e que totalizou esse número impressionante de 1.200.000 espectadores. Como diz o meu amigo José Carlos Portugal, de expressar a força dessa audiência, de 58 milhões de votos, das manifestações populares, virar as costas para esse Brasil profundo que não aceita corrupção, o Estado gigante, o dinheiro na cueca, o esquerdismo de uma América dominada pelo populismo, o uso das estatais como quintal dos partidos, o dinheiro do BNDES usado em obras que voltam no propinoduto das empreiteiras, enfim, que não tolera as figuras do pântano, mostram um Supremo que se desmerece a cada dia e um Senado de joelhos. Tenha uma ótima sexta-feira.